capítulo 15 do Evangelho de Jesus, escrito por João, está escrito: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e toda que dá fruto, eu podo para que dê mais fruto ainda. Verso 7: e se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos serás acrescentado. Tome o seu assento, por favor, e eu já lhe entrego agora a oportunidade. Jesus está ensinando do capítulo 1 ao capítulo 11 o princípio de produzir. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Jesus está falando com o povo, e este princípio sobre a produção e produzir começou ainda lá no começo. Gênesis 3,15 está dizendo que a serpente entrou no Éden para colocar inimizade. Se você observar, Deus facilitou na Bíblia. Apenas uma vez Deus deu facilidade. E para quem que Deus facilitou? Para Adão. Diferente da sua vida, a vida de Adão era muito fácil. A senhora, para comer, precisa trabalhar, enfrentar o trânsito. Adão, quando queria comer, não precisava trabalhar, nem enfrentar o trânsito. A vida de Adão era tão fácil que ele comia sem trabalhar. A vida de Adão era tão fácil que Deus ainda visitava todo final de tarde. E como se não bastasse, a vida de Adão era tão fácil, Adão casou sem fazer namoro e noivado. A vida dele era tão fácil que ele dormiu solteiro e acordou casado. Quando Deus concedeu a facilidade, tudo que Deus queria era fidelidade. Quando ele quebrou o princípio da fidelidade dentro do Éden, ele se esconde atrás da árvore. A árvore fala de madeira. Ele se escondeu atrás da madeira. E quando Deus entrou no Éden, Deus está dizendo: Adão, por que você se esconde? Eu te dei o jardim, mas o jardim é meu. Não adianta pecar e se esconder naquilo que é meu. Sai para fora que eu vou tratar. Quando Adão e Eva saiu, Deus ofereceu o primeiro sacrifício, vestiu Adão e Eva. Quando Deus está vestindo Adão e Eva, Deus está dizendo: quem quebrou o princípio foi vocês, quem quebrou o projeto foi vocês, mas como o projeto é meu, então o que eu começo eu termino. Quando Deus estava vestindo Adão e Eva, Deus estava dizendo: vocês quebrou o princípio, mas aquilo que eu começo eu termino. Deus está dizendo assim: Adão, a partir de hoje não vou dar mais facilidade. Se quiser comer, tem que trabalhar. Ô Eva, você vai gerar, mas para gerar você vai sentir a dor do parto. A serpente está dizendo: quebrei o princípio, quebrei o projeto, porque mesmo o projeto de família sendo constituída, eu estou entrando e quebrando o projeto missionário. E Deus está dizendo: tá nada, porque quando eu estou vestindo Adão e Eva, é eu dizendo: nem o seu pecado é maior do que o meu projeto. Era Deus dizendo: eu estou dando uma oportunidade. Aí a serpente está dizendo: mas eu entrei, eu quebrei o princípio. Adão pecou, a Eva falhou. Deus está dizendo: tá vendo essa mulher que errou? Tá vendo essa mulher que quebrou? A mesma mulher que você envergonhou hoje, da semente da mulher vai nascer o maior, e que vai esmagar a tua cabeça. Paulo está dizendo que Jesus veio como o segundo Adão. Pega isso aqui, eu entrego o microfone. Jesus veio como o segundo Adão, porque o primeiro Adão veio na facilidade. Depois do primeiro Adão, Deus está dizendo: não vou dar mais facilidade para ninguém. Quando Jesus vai descer a terra, o Pai está dizendo: quer ir? Quero. Então você vai como o segundo Adão. Por quê? Pro primeiro eu dei um paraíso, para você eu vou dar um Judas. Já vou apertar o negócio. Pro primeiro eu dei um jardim, para você eu vou dar um Pedro. Pro primeiro eu dei um paraíso, para você eu vou dar uma coroa de 72 espinhos e 3 pontas. Quer? Quero. Ô Pai, mas por que eu vou descer como o segundo Adão? É simples, porque o primeiro que desceu bagunçou a casa, mas o segundo vai colocar a casa em ordem. Ô glória, ô glória, é para colocar. Agora pega isso aqui, me dá um pouquinho de retorno e eu finalizo agora. Só para finalizar, o projeto continua. Por quê? Porque o primeiro Adão que pecou, Deus coloca 2 querubins na entrada do Éden, cercando e dizendo: eu vou tratar com quem está dentro. O primeiro Adão que pecou se escondeu atrás da madeira. Quando Jesus foi para a cruz no Gólgota, o diabo está dizendo: pode vir, se eu já quebrei o princípio,
princípio dentro do Éden, que era lugar de intimidade, eu vou quebrar o princípio. Olhou para Jesus e disse: aí, eu te venci. Jesus disse: me venceu nada. O diabo disse: te venci sim, porque você está crucificado. Jesus disse que eu estou crucificado, mas quem está olhando de baixo para cima é você. Até crucificado, eu estou por cima. Eu estou por cima, até crucificado. E pega isso aqui. E se você não der glória, porque você não crê na remissão. O diabo está dizendo assim: mas se você está vencendo, por que você está na frente da madeira? Jesus está dizendo: é simples, porque eu sou o segundo Adão. O primeiro que pecou foi para trás da madeira, mas o segundo que não tem pecado vai para frente do madeiro. Do madeiro. Do madeiro. Do madeiro. Escute isso. Eu finalizo aqui. Eu vou parar. Escuta isso aqui. Quem aguenta me ouvir mais 2 minutos, diga amém. Pega isso aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 2, capítulo 11, Jesus está pregando para o povo. Só que o texto veio dizendo: e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O trabalho missionário precisa continuar. Ele encerra no capítulo 12. Ele está dizendo: agora eu vou pregar para os meus discípulos. Ele entra em Jerusalém, começa a pregar para os discípulos, dizendo que o projeto ia continuar. Mas por que no capítulo 15 Jesus está usando a expressão eu sou a videira? É simples, porque no capítulo 13 Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou lavar os seus pés. Os discípulos olhou para Jesus e disse: não, pastor Wanderson, não. Jesus disse: vou. Mas por quê? Jesus disse: o projeto precisa continuar e é trabalho missionário. Como? Se até eu, sendo filho de Deus, estou lavando os seus pés, porque vocês não podem lavar de quem está lá fora? Eu vou lavar os teus pés. Capítulo 13, capítulo 14, Jesus reúne todos os discípulos. E pega isso aqui. Ele disse para os discípulos assim: é simples. Está preparado para a notícia? Estou. Jesus, estamos na maior fase do ministério, na melhor parte. Jesus disse: é. Jesus disse: mas eu vou me entregar à morte. Eu disse: não, agora que o negócio está expandindo. Jesus está dizendo: peraí. Se no capítulo 15 ele tem que se revelar como videira, é simples. Um cacho de uva, se ele quiser ter uma boa produção, tem que pegar como se fosse uma rede e colocar sobre uma madeira para ela ter um crescimento bom. A uva, quando você coloca na boca, ela é doce, mas nem toda uva continua doce. Por quê? Quando você morde ela, tem uma semente, a semente faz ficar amargo. Pega isso aqui. Era Jesus dizendo: depois de Adão não tem facilidade mais para ninguém. Ministério não é doce, ministério é amargo. Chamada não é doce, chamada é amargo. Ei, quem leva uma vida de oração não vive só no doce, é no amargo. Jesus está dizendo: sabe por que eu vou me entregar? Por quê? Porque se a uva precisa ir para a madeira para extrair o melhor, eu vou para o madeira e vou extrair o melhor, que é vida, a remissão do pecado. Jesus está dizendo: eu vou. Agora escute isso aqui. Eu paro agora. Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos: simples, na vida tudo tem princípio. Eu não quero que vocês comecem andando comigo e já queiram ser árvores. Tem o princípio de ser semente. Mas Jesus, qual é o princípio de ser semente? É que ninguém quer ser semente. Por quê? Semente ninguém joga para cima, é só para baixo. Semente ninguém aplaude, só pisa. Semente às vezes está no campo missionário e ninguém apoia. Só que tem um porém. Tem gente que quer chegar no reino sendo árvore. Aí, pastor, qual é o problema? É Jesus dizendo assim: pastor Wesley, é melhor ser uma semente com fruto do que ser uma árvore só com folha. Eu não quero folha, eu quero fruto. Por quê? José, semente. José, semente. E semente se joga para baixo. Colocaram José para baixo. Alguém está dizendo: sai daí. Ele está dizendo: não dá, quem me plantou aqui foi Deus. Que Deus é esse que te põe numa cisterna? Sai!
Eu disse: não, estou plantado. Não vou sair, estou plantado. Agora escute isso aqui.